Eu queria agora que você me emprestasse os teus ouvidos, para que Deus possa falar o teu coração agora, amém? Eu preciso de pelo menos uns 5 irmãos para me ajudar a pregar, amém? Como quinta-feira. Amados, quem aqui já viu que quando as pessoas estão, os atletas, jogadores de futebol estão se preparando para uma pré-temporada? Quem aqui é o de algumas pessoas que jogam bola aqui sabe como que é? Na pré-temporada eles usam um pezinho a mais, usam um aparelho ligado a algo que vai monitorar eles. E esses pesos, esse monitoramento é para que eles possam sobrecarregarem a mais do que eles pesam, para que quando terminarem a pré-temporada eles possam render mais. E é tão interessante que algo semelhante a um carro quando está numa subida muito íngreme. Um carro quando está numa subida muito grande, pesada, normalmente se o motorista for sair e ele não tiver uma habilidade, o carro vai patinar, vai derrapar. Então isso acontece também nas nossas vidas, na nossa nova vida com Cristo. Se eu estou preso ao meu passado, algo que aconteceu no passado, eu não consigo ir para... Eita, alguns irmãos entenderam. Se eu estou preso a algo no meu passado, eu não consigo ir para... Porque eu estou preso ao meu passado. Então a nossa palavra hoje é para que nós possamos concluir algo do passado, para que nós possamos viver o presente e sonhar com um futuro. Por isso, amados, que muitas pessoas não conseguem sair talvez de uma depressão, sair do mesmo lugar, do mesmo andar, porque elas ainda estão presas a algumas coisas do seu passado e não se libertaram. Isso se torna um peso, e aí é como um jogador que depois de uma pré-temporada, se ele continuar a tentar correr com aquele peso, ele não vai conseguir. Um carro, se ele não soltar o freio de mão, o que acontece, meu irmão? Não vai andar, ele vai ficar parado patinando. E assim somos eu e você quando não concluímos algo que aconteceu no nosso passado. Alguém aqui está pegando aqui em nome de Jesus? Amém? Quem aqui já viveu uma experiência como essa? Poxa, parece que algo do passado está me travando. Parece que as coisas não acontecem, não fluem. Eu ponho a mão, parece que nada acontece. Alguém aqui já teve essa experiência ou só eu? Eu creio que mais irmãos, não é isso? Então, amados, isso é semelhante à nossa vida com Cristo. A nossa vida com Cristo, se a gente não abandonar algumas práticas do nosso passado, a gente vai ficar estacionado, a gente vai ficar empacado, a gente vai ficar parado e nada vai acontecer. Por isso que muitas das vezes a gente olha e fala assim: pô, eu estou na igreja há 5, 10 anos, eu faço as coisas do jeito que eu acho certo, e parece que a minha vida não flui. Eu vou dizer para você, muitas das vezes pode não estar fluindo, porque alguma coisa você ainda não voltou no passado e concluiu ela, para que você possa ficar livre do passado, liberto, como acabamos de cantar. 1 Coríntios 5,17 vai dizer assim, ó: se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Então, se somos novas criaturas, o passado precisa ficar para que a gente possa avançar para frente, deixando as coisas que para trás ficam e avanço para algo que está na frente. Você pode ver que tem pessoas que às vezes entram numa empresa e elas acham que aquele cargo lá que ela entrou, não estou aqui desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, ela precisa ficar ali a vida toda. E às vezes vai ter outros que chegaram depois, que chegaram agora, e ele começa a se esforçar, começa a dar o melhor, ele começa a se entregar, ele começa a fazer coisas que outros não fazem, naturalmente ele vai subindo. E assim é a nossa vida, irmãos. Tem pessoas que às vezes ficam dentro da igreja, tem pessoas que às vezes conhecem a Cristo, mas ficam paradas e estagnadas no mesmo lugar, enquanto outros que chegam, começam a fazer a vontade de Deus, começam a se libertar do passado, e a vida dele flui mais que os outros. Aí você pergunta: mas será que Deus ama mais ele do que eu? Não. A diferença está que nós muitas das vezes não resolvemos algumas coisas que ficou no passado. E aí, amados, após a nossa conversão, eu preciso dizer algo para você aqui essa noite. Você que já entregou a sua vida para Cristo, você que já reconciliou, ou você que não entregou essa noite. Quando nós aceitamos a Cristo, nós entramos agora num estado de transformação de Deus. O que é isso, pastor? Aquilo que não estava de acordo com a vontade e a palavra e a Bíblia, Deus começa a tirar. E isso dói, irmãos. Concorda comigo? Porque a gente tem hábitos, a gente tem costumes, coisa do nosso passado que a gente traz da nossa criação. E quando Deus começa a transformar, a gente fala: poxa, mas eu estou indo para a igreja, parece que as coisas estão ficando mais difíceis. Quem aqui teve essa impressão? Fala assim: eu voltei para Jesus e parece que as coisas estão mais difíceis, né, meu irmão?
Ele me manda mensagem lá: pastor, o negócio parece que agora está isso. Eu falei: não, irmão, já existia, você só não estava enxergando. Porque é isso que Deus faz, irmãos. Nós já estávamos naquele ambiente, naquela situação. A diferença é que agora a transformação nos faz enxergar coisas que nós não enxergávamos. E aí, amados, é muito interessante que quando eu e você nos convertemos a Cristo, nós precisamos olhar para o nosso passado e concluir ele. Algo que nós fizemos lá atrás, que era idolatria. Se fizemos mal para alguém, se prejudicamos alguém, a gente precisa ir lá e voltar e resolver. Muitas pessoas, sabem o que elas acham? Sabe, irmão? O que elas acham? Eu levantei a mão, aceitei a Jesus descer as águas, tá tudo certo. Mas não, irmãos. Eu vou dizer aqui para você, irmã Sandrinha, se ela me emprestasse aqui 5 mil reais, e aí agora eu me converti. E é porque eu me converti, eu não preciso mais pagar os 5 mil reais dela? Preciso ou não? Agora que eu tenho que pagar. Irmãos, quando a gente olha para a vida de Zaqueu, está lá em capítulo 19 de Lucas, a gente vai ver que Zaqueu era um publicano, o chefe, ele era um coletor de impostos e ele roubava as pessoas. Era para cobrar 1.000, ele cobrava 5.000 e 4.000 ficava para ele. Então, amados, ele era odiado, ele era detestado, porque ele roubava os pobres. E aí, amado, é tão interessante que quando ele tem um encontro com Jesus, quando Jesus entra na vida dele, quando Jesus entra na casa dele, a primeira coisa que ele faz é voltar atrás. Como assim, pastor? Ele fala assim: Senhor Jesus, se eu roubei os pobres, eu doarei a metade dos meus bens aos pobres, e devolverei 4 vezes aquele que eu... Está entendendo? Zaqueu, ao momento que ele tem um encontro com Jesus, a primeira atitude dele é voltar a quem ele prejudicou, é voltar a quem ele fez mal, e é resolver a situação. Porque como que ele ia viver uma vida que agradasse a Jesus daqui para frente, se ele não resolvesse e concluísse o seu passado? Alguém aqui está entendendo a palavra aqui em nome de Jesus? Amém? Irmãos, então, quando nós conhecemos a Cristo, nós precisamos ter a noção que nós precisamos concluir algo que ficou pela metade no passado. E é tão interessante, irmãos, que lá em Atos, capítulo 19, do 11 ao 20, você não precisa abrir, mas os versículos 18 e 19 diz assim, escuta: então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. E quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de pratas. Assim que eles se converteram, o que eles fizeram? Aquilo que eles praticavam que não estava de acordo com Deus, eles começam a queimar. Eu não sei o que Deus vai te pedir esta noite, o que Deus já começou a te pedir, que você precisa se libertar do passado, mas esta é noite de você concluir o seu passado e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Deus tem prazer em te abençoar, desde que você resolva o que precisa resolver. E talvez eu vou pregar e talvez alguns nem volte, que temos convidados aqui, né? Mas é Bíblia, eu preciso pregar a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha função desde que Deus me chamou é pregar a verdade, e dos irmãos que Deus tem levantado aqui também é pregar a verdade. Domingo passado, irmãos, a palavra foi de confronto. Quais foram os gigantes que se levantaram contra você essa semana para você negar a Jesus? Você venceu eles. E aí, amado, é tão interessante que os efésios, ao ter encontro com Cristo, eles não medem esforços, seja financeiramente, porque custou 50.000 moedas de prata. Amados, o que eu aprendo aqui? Eles decidiram concluir o seu passado para ficar livre de qualquer coisa que os impedisse de caminhar com Jesus na nova vida. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida essa noite. Levanta a mão. Esta noite é noite de você concluir algo que estava te atrapalhando, e a partir de hoje você vai viver uma nova vida com Jesus, em nome de Jesus. Muitas das vezes, irmãos, eu e você não conseguimos ir para frente porque ainda estamos presos ao passado, ainda estamos presos a práticas que não agradam a Deus, ainda estamos presos a pessoas do nosso passado, e nós precisamos concluir, porque uma das coisas que o Espírito Santo faz dentro de nós é nos tornar mais amorosos, mais alegres, mais humildes, mais pacientes e mais perdoadores. Às vezes eu ouço, e desculpa, não é indireta para ninguém, às vezes eu ouço de alguns irmãos falar assim:
Eu sou crente, mas a minha mão não é. Não pode isso, irmãos. Eu sou crente, mas eu não vou perdoar. Se você não perdoar, a Bíblia diz que Deus nem ouve a sua oração. Imagine responder a sua oração. Então eu vou te confrontar esta noite, porque Deus me confrontou ao preparar essa palavra. É tão interessante, amados. E aí eu vou perguntar para você, quais são as áreas do passado que hoje você tem que concluir? O que você precisa resolver? Pastor, eu vim esta noite, a casa está bonita, está cheia. Eu queria ouvir uma palavra de bênção. Eu quero declarar essa palavra sendo abençoada sobre a tua vida. Sabe por quê, irmãos? O que ainda está nos prendendo no passado? O que ainda não deixa nós fluirmos? Porque, irmãos, a Bíblia vai dizer que as comportas dos céus estão abertas sobre os seus. E porque eu e você ainda não desfrutamos dessas comportas dos céus, será que não tem algo que nós precisamos nos libertar? Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, nós precisamos renunciar às doutrinas, às práticas de objetos ligados a outros deuses e crenças que nós praticávamos antes. Os relacionamentos, as nossas práticas, irmãos. O que eu e você fazíamos antes de aceitar a Jesus? Que precisamos nos libertar, irmãos. O que você acha que está atrapalhando você, meu irmão, minha irmã, esta noite, de avançar? É uma pessoa? É dinheiro? É uma ofensa? O que será que está te atrapalhando? Amados, precisamos que a nossa fé em Jesus é incompatível com algumas práticas do passado. Eu vou te dar um exemplo simples, e aqui eu não estou falando de religião, até porque eu estou nas redes sociais. Meu pai, eu vou falar sem o microfone, que fica entre nós aqui, não é nada contra a religião de ninguém. Abandonar os nossos deuses, os nossos ídolos. A minha pergunta para você, esta noite, o que Deus está pedindo para que você possa abandonar e começar a fluir daqui para frente? E eu posso falar para você, no começo eu não queria quebrar, eu não queria desfazer. E eu falei assim, eu vou dar para outra pessoa, mas aí o Espírito Santo falou, se você der para outra pessoa, você está... É isso. Você está cometendo o mesmo erro. Então eu tive que abrir mão de uma vez por todas, e isso me libertou. Você percebeu, eu não falei de religião nenhuma, eu estou falando de palavra. É porque eu não falo de religião, porque religião não leva ninguém a nada. Quem leva para o céu é Jesus. E aí, amados, a gente precisa entender que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ei, eu quero dizer para você, você não precisa de nada, você não precisa de ninguém, você só precisa do caminho, a verdade e a vida. E o Pai esta noite está te dando de presente, ó, você não precisa de homem para adorar a Deus, você não precisa de pessoas, de objetos, você só precisa abrir o teu coração para Jesus entrar e fazer morada na sua vida. A gente precisa entender que Ele é único, Ele é exclusivo. Amados, não há outra vida além dEle, não há outro caminho além dEle, não há outra verdade além dEle. Eu vou falar uma outra coisa aqui pessoal minha. Eu tinha meu pai como um ídolo na minha vida. Para quem me conhece desde pequeno, eu tinha, irmãos. Meu pai estava no mesmo patamar que Deus, até no momento que eu conhecia Cristo. E aí Deus me mostrou que meu pai é falho. Mesmo sendo pai, ele era falho. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não é de emprestar dinheiro, é quando nós depositamos a nossa confiança, deveria ser em Deus, nós confiamos no homem. Porque o homem é falho. A Bíblia diz, irmãos, que todos, eu e você, nós somos todos pecadores, falhos. Então, amados, que nós possamos aprender a nos libertar do passado. Deus primeiro teve que me ensinar, e foi doloroso, irmãos, porque eu passei quase uma semana chorando. Minha esposa, que ainda nem era esposa na época, era noiva, ela sabe, está aqui, ó. E foi doloroso, irmãos, eu abandonar esse ídolo que se chamava meu pai. Hoje eu amo meu pai de paixão. Toda vez que eu chego, eu beijo ele, eu falo que amo ele, abraço ele.
E antes de Jesus eu não tinha esse comportamento com Ele, mesmo tendo Ele como ídolo. Olha para você ver como que Jesus muda nosso comportamento. Então, amados, quem se converte a Cristo deve renunciar a tudo aquilo que está no passado. Talvez essa palavra vá doer um pouquinho, você saia daqui bravo, mas não saia comigo, saia com você mesmo. 1 Tessalonicenses 1:9 vai falar assim, ó: pois eles mesmos relatam que de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles tiveram primeiro que deixar os ídolos. Amados, não tem como nós servirmos a dois deuses, ou vamos aborrecer a um, ou vamos aborrecer a outro, ou servir a Deus, ou servir a riquezas. Amados, é tão interessante que na Bíblia você não vai ver Jesus chamando ninguém de Deus, a não ser o dinheiro, porque o dinheiro ele idolatra, irmãos. Você quer ver uma coisa ruim, irmãos? Nem uma pessoa comandada por outra, mas uma pessoa ruim, ela é comandada pelo dinheiro, ela até mata a outra vida. Porque o dinheiro não é ruim, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é ruim? Se você falar que é ruim, eu falar para você me dar. Se é ruim para você, dê para mim. Então, irmãos, que nós possamos, talvez você possa me falar assim: pastor, eu tenho algumas coisas que estão ligadas a Jesus. Na Bíblia não tem nada que nos ligue a Jesus, a não ser a cruz que Ele morreu. Todas as vezes que olhamos para a cruz, nós lembramos de Jesus. Só isso. E que Ele não está mais no sepulcro, Ele ressuscitou e está vivo hoje e reina para todos sempre. Amados, Êxodo 24 vai dizer assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, nem na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, e neles prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Muitas pessoas acham que ídolos são imagens. Eu vou ensinar aqui para você: ídolos não são só imagens. Tudo que nós colocamos no mesmo patamar de Deus se torna idolatria. A Bíblia diz, irmãos, que primeiro nós devemos buscar o reino. Então quem deve estar em primeiro lugar na minha vida e na tua vida? Estava conversando com o irmão essa semana, eu falei assim: irmão, Deus vai te abençoar muito, Deus vai abrir portas que você nem imagina, mas não esqueça de uma coisa, de colocar Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque o diabo também sabe, irmão, do teu desejo. Principalmente quando nós lançamos a palavra para outra pessoa, o diabo pega ela e pode transformar ela. Amados, é tão interessante, irmãos, que nós precisamos nos livrar de tudo. E quando ele está falando tudo, talvez seja algo que você nem perceba. Tem pecados que às vezes estão ocultos a nossos olhos. Eu tenho orado muito: Deus, quais os meus pecados ocultos? Me mostra. Esta é a oração que nós devemos fazer todos os dias, para que eu não venha pecar contra ti. Segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, nós precisamos acertar a conta com as pessoas que nós ofendemos ou prejudicamos. A minha pergunta para você: quem você ofendeu que você ainda não foi pedir perdão? Quem você prejudicou lá atrás que você acha que você não precisa voltar para pedir perdão? Irmãos, tem pessoas que eu vou falar para você, e isso é bíblico, que para elas está prosperando em todas as áreas da sua vida, mas pelo simples fato de não liberar o perdão, as suas orações não são respondidas. Deus ouve, mas elas ficam cessadas. Porque do texto de Mateus é o Pai Nosso. Ele diz: se eu não perdoar a ofensa dos meus irmãos, Deus não perdoará as minhas ofensas. Então quer dizer, irmãos, às vezes a gente acha que o pecado que não tem perdão é só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem outro pecado que não tem perdão: não perdoar. Vocês sabiam disso? Porque quando eu não perdoo, Deus não responde a minha oração. E eu vou dizer uma coisa, isso vai doer um pouquinho: se você não perdoar enquanto estiver aqui na terra, não ache que você estará no céu. Por que, pastor? Eu vou te mostrar. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos que por ter se convertido, está indo para a igreja. Eu vou te falar algo aqui, é um parente que o Senhor me mandou falar. Não é o fator de eu e você estarmos na igreja que nós somos crentes. Não é o fator de um carro estar na garagem que ele faz parte da casa.
Não é o fator de uma pessoa trabalhar no McDonald's que ela é dona do McDonald's. O que nos faz crentes, sabe o que é? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e vivemos de uma maneira digna que agrade a Deus. Claro que você precisa estar na igreja. Eu costumo dizer, a igreja não salva ninguém, mas um salvo tem que estar na igreja. É simples assim. Então, amados, quando você acha que você se converteu e tudo está resolvido, você não precisa pedir perdão, a tua vida está... Irmão, não pense isso. E ó, eu vou te falar mais, e vai doer um pouquinho mais. Eita, essa noite passou, tá pegando pesado. Eu até queria, irmão, trazer uma palavra, mas eu estou trazendo uma série de mensagens que eu denominei como série crescimento. E para crescer a gente precisa abandonar algumas. Uma pessoa para ficar forte, sem ir para academia, constantemente ela consegue? Uma pessoa para ficar saudável, ela pode comer uma vez no mês? Então é isso que eu quero trazer. Eu quero trazer uma série de mensagens para que você possa entender que primeiro, para você crescer, você precisa abandonar algumas coisas. E é interessante, amados, que se você não estiver entendendo, que você entenda aqui essa noite, enquanto você não liberar o perdão, você vai orar, vai orar, vai orar, e vai acontecer como Jonas. Jonas, ele recusou o chamado de Deus na vida dele. Sobrou só para Jonas? Sobrou para todas as pessoas que estavam no navio, que não tinham nada a ver. Deus manda dizer para você, as coisas não estão acontecendo, tem pessoas na sua casa, na sua família, sofrendo, porque você ainda não pediu perdão para essa pessoa. Irmãos, é tão simples. Peça perdão, pastor, mas se ela não me perdoar, você fez a sua parte com Deus. Se ela não te perdoar, é você e Deus, já está resolvido. Agora é ela e Deus. Concorda comigo, irmão? Simples assim. E aí, é tão interessante. Mas pastor, e se for o contrário? E se eu for o ofendido? Porque o Senhor está falando de eu ofender alguém. Mas se for o contrário? Simples assim. Libera o perdão. Se liberta. Irmãos, quando você libera o perdão, quem se liberta não é outra pessoa. Quem se liberta é... Vou dar um exemplo rapidinho. José foi jogado no poço pelos seus irmãos, foi vendido, foi preso, foi traído. Olha só. Foi abandonado, foi esquecido. E quando ele se torna o governador do Egito, seus irmãos vêm comprar. E amado, ele poderia mandar matar os seus irmãos. Ele poderia falar assim, eu sou o José, vocês precisam pedir perdão para mim. Mas sabe o que vai dizer? Vai dizer que ele entra num quarto e grita de uma tal maneira que todo o Egito ouviu ele gritando. E sabe o que é isso que ele estava fazendo? Ele estava se libertando, porque ele estava liberando perdão sem os seus irmãos pedirem perdão. Eita, essa mensagem aqui alguém vai ficar bravo comigo. Mas eu quero que você saia daqui, sabe, convicto que você precisa se libertar do seu passado. Sabe? Mateus vai dizer, se nós não perdoamos os nossos irmãos, Deus não vai nos perdoar. Se nós não liberamos o perdão, Deus nem ouve, nem responde a nossa oração. Irmãos, perdão não tem limites. Pastor, mas essa pessoa já me machucou muitas vezes. Perdoai 70 vezes. Eu não estou falando de você continuar confiando nela, porque a confiança tem que vir com o tempo. Mas perdoar você precisa ou não? Precisa. Foi Jesus que ensinou isso. Sabe? Então, se você não quer mais se frustrar, se afasta então dessa pessoa. Mas antes de se afastar, libere o perdão para ela. Então o que eu queria dizer para você, Deus quer te abençoar, meu irmão. Você crê aqui em nome de Jesus? Deus está com bênçãos aqui sobre a vida de pessoas em 2024. Não deixe o egoísmo atrapalhar. Não deixe você, a sua falta de, sabe, aquele coração duro. Eu sou crente, pastor, mas eu não sou bobo. Eu sou crente, mas eu ainda sou. Para com isso. É melhor você liberar o perdão e ser um crente bobo e receber a bênção de Deus, do que continuar com a sua arrogância e as bênçãos de Deus continuar retidas sobre a tua vida. Vocês estão aqui comigo? Amém? Eita Deus. E o terceiro e última coisa que eu aprendo aqui, nós precisamos regularizar os nossos relacionamentos. Amados, quais seriam, pastor? Sabe o que se dizem por aí, irmãos? Que tudo é certo, tudo é permitido e nada é errado. Mas na Bíblia não é assim. A Bíblia nos dá um padrão de vida. Vou dizer para vocês, casamento. A Bíblia instituiu que o casamento é entre homem e mulher. Passou disso, vai contra a palavra de Deus. Vocês perceberam que eu não estou falando de nada preconceituoso. Estou falando de palavra. Passou disso, não está de acordo com a palavra de Deus.
Há certas coisas, irmãos, que nós vamos entender que são erradas, e há certas coisas que são próprias. Há certas coisas que são certas e há certas coisas que são impróprias. Cabe a eu e você nos basearmos na palavra de Deus. Todas as vezes que tomamos decisões baseadas na palavra de Deus, você não se arrepende. Você pode doer no começo, mas lá na frente a bênção chega sobre as nossas vidas. Talvez nenhuma área da humanidade está tão degradada hoje como os relacionamentos. Vou dizer para você, há pessoas que acham que pode viver de qualquer jeito. Eu posso me relacionar de qualquer jeito, eu posso viver o relacionamento que eu quero, da forma que eu quero, sem esquecer sem lembrar que tem um padrão bíblico. A Bíblia vai dizer que o homem estava só e Deus fez cair um profundo sono e tirou da sua costela e fez-lhe uma auxiliadora. Eis que deixará pai e mãe e os dois se unirão e se tornarão uma só carne e um só. Então quer dizer que se eu tenho um relacionamento fora disso, se chama adultério. Mas se eu tenho um relacionamento que se chama imoralidade sexual antes do casamento, isso também desagrada a Deus. Eita, esta noite vai ter pessoa que talvez nem volte aqui. É bíblico, irmãos. Então, irmãos, se nós não entendermos que a Bíblia é sim, sim, não, não, a gente vai continuar indo para a igreja e nada vai acontecer. A gente precisa se libertar. E eu quero, irmãos, que este ano seja para mim, seja para você, seja para a igreja, o ano do crescimento como nós estabelecemos. Mas para que nós possamos crescer, nós precisamos nos libertar dos pesos do passado, de coisas que não agradam a Deus, de algumas práticas que não estão de acordo com a Bíblia, com a palavra do Deus eterno. Tem alguém aqui que está entendendo isso em nome de Jesus? Por favor, quando você sair dali para fora, não deixe o diabo roubar essa palavra. Mas assim, pastor, realmente essa palavra não foi o Senhor que falou, não. Eu preciso resolver essa área, eu preciso me libertar, eu preciso pedir perdão, eu preciso liberar o perdão, eu preciso resolver o meu relacionamento. É duro, mas é verdade, é a Bíblia. Já estou chegando no fim. Uma outra coisa que vai doer um pouquinho aqui, não é nada de indireta para ninguém, pelo amor de Deus, é Bíblia. Para Deus é sim, sim, não, não. Um outro tema que dói um pouquinho, irmãos, nós precisamos abandonar os nossos vícios. Nós precisamos abandonar as nossas práticas impróprias. Nós precisamos, irmãos, entender que a palavra vício, olha só, pesquisando, por si mesma ela se qualifica, que está dizendo que não é algo bom. Vício é algo bom? Alguém vê a palavra vício como algo bom? Não. Então, irmãos, é ao contrário de virtude. Isso é no dicionário. Isso é um mau hábito que escraviza e destrói a vida de uma pessoa. Concordam comigo ou não? Então, amados, exemplo bem simples. Olha as drogas legais, o álcool, o cigarro. Olha as drogas ilegais, maconha, crack e outras mais. Quando uma pessoa ela toma posse de algo assim, o que acontece com a família dela? É destruída, irmão. Nós estamos vendo casamentos que começaram tão bem, nós estamos vendo famílias que eram unidas hoje por causa do álcool, por causa do cigarro, por causa da maconha, por causa da droga. Elas estão sendo destruídas, irmãos, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E assim que o diabo entra, irmãos, eu falei aqui quinta-feira, irmãos, uma pessoa quando ela está cheia do álcool, ela perde a noção de si mesmo. Ela faz coisas que ela não faria normalmente, ela fala coisas que ela não falaria normalmente. Nós precisamos abandonar essas práticas, irmãos. Ei, isso é do teu passado, eu li no começo. Se vocês já são libertos, ande como pessoas livres. Pastor, mas eu não consigo. Você consegue no nome de Jesus. Determine isso para a tua vida, que você vai se libertar. Seja de um celular, seja de uma pornografia, seja de um cigarro, seja de um álcool, seja de uma droga que for. Ei, sabe o que eu acho maravilhoso? Jesus não chama pessoas santas, Jesus não chama pessoas perfeitas, Jesus chama pecadores como eu e você, e nos transforma a cada dia, e nos liberta a cada dia. Mas Jesus só liberta quem quer ser liberto, irmãos. Quem aqui já tentou ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? É secar gelo, irmãos. E você vai,
aí volta. Aí traz um, volta. Então a primeira coisa, a pessoa precisa querer se libertar. E isso serve para nós que somos crentes, irmãos, que somos cristãos. Muitas das vezes nós achamos que estamos dando dentro da igreja, nós precisamos ser libertos. Eu tenho tantas coisas na minha vida, mesmo sendo pastor, irmãos, que precisa ainda ser liberto. Porque às vezes as pessoas acham, o pastor é super crente, ora 24 horas por dia, não fala uma coisa errada, trata a esposa 24 horas por dia bem. Isso é mentira. Sou ser humano, falho como qualquer um dos irmãos. Então, amados, o desejo de Deus não é que os seus filhos sejam escravizados a nada. O desejo de Deus para mim e para você é que nós sejamos libertos, livres para celebrar o nome de Jesus, livres para ter a nossa família libertada, livres para libertar outras pessoas. Efésios 5,18 vai dizer assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Em vez de se embriagar, em vez de voltar a praticar os seus vícios, se encha do Espírito. Pastor, como que eu me encho do Espírito Santo? Nas mensagens posteriores eu vou te dar um recado de como fazer isso, mas eu vou adiantar: leitura da palavra, oração, jejum, prática da palavra. Tenha devocional todos os dias com Jesus. Quem tem o hábito de falar com Jesus todos os dias, Jesus tem o hábito de guardar Ele todos os dias. Eu e você devemos nos encher de quem? Do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer algo para você aqui, meu irmão, minha irmã. Talvez você fale assim: o pastor está pregando isso aí, ele está se achando. Não, irmãos, quem liberta não é o pastor, quem liberta não é o obreiro, quem liberta não é o irmão que às vezes fica falando. Quem liberta é o Espírito Santo de Deus. A minha função aqui é falar a palavra, pregar a palavra. A tua função é ouvir e guardar ela nas tábuas do teu coração. E aí eu vou repetir o versículo que eu li no começo para que você entenda. Assim Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Eu vou repetir. Cristo nos libertou para que nós possamos ser realmente livres e não se tornem escravos novamente, mas vivam firmes como Cristo vos libertou. Eu e você já fomos libertos na cruz. Fomos libertos da depressão, fomos libertos do álcool, fomos libertos da pornografia, fomos libertos dos vícios, fomos libertos de não liberar o perdão, fomos libertos dos maus relacionamentos, fomos libertos da dureza de coração. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? O Senhor já nos libertou, irmãos. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. O Senhor já nos libertou, irmãos. Só que eu quero dizer algo para você. Não é só ficar na minha palavra, não é só ficar na palavra de Deus. Você precisa decidir esta noite: eu quero ser liberto. Eu quero ser livre para adorar a Jesus. Eu quero me libertar disso que está me prendendo ao passado. Mas Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda. Ele está falando isso para você. Eu estou aqui para te ajudar. O que você precisa fazer esta noite é se dispor, abrir o teu coração, tomar uma atitude, mudar a tua postura, dar o primeiro passo. O mar só foi aberto depois que eles deram o primeiro passo. A água só saiu da rocha depois que Moisés tocou na rocha. O maná só desceu do céu depois que Moisés falou: agora vocês podem comer. Eu quero orar por você que quiser ser liberto essa noite. Mesmo você falar assim: pastor, mas eu não consigo. O Espírito Santo está aqui esta noite para te libertar. Eu queria que você viesse aqui, que eu quero orar por você no nome de Jesus. Você que tem um desejo de se libertar. Pastor, tem um vício que está difícil. Sabe, eu queria que você viesse aqui, que eu quero orar por você.
Tem alguém que precisa ser liberto? Não fique com vergonha não, irmão. Vem aqui em nome de Jesus. Sabe, essa palavra veio te incluir. Aleluia, irmãos. Se a gente fica assim, o fulano vai olhar, irmão, é nós e Deus. Sabe, tem mais alguém aqui, pastor, tá difícil, mas eu sei que aos poucos o Senhor vai me libertar. E a primeira coisa que você precisa fazer é crer nessa palavra. Eu aqui sou ser humano como você, mas eu creio que a palavra de Deus, ela é como uma espada. Ela vai no mais profundo das medulas e ossos. Tem mais alguém aqui, irmãos? Ainda há tempo de orar por você. Tem mais uma irmã vindo aqui. Tem mais alguém? Pastor, precisa... Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, às vezes a gente, sabe, você precisa abrir o coração, nós precisamos abrir o coração, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, que é tomar a decisão de ser liberto, irmãos. Mesmo que a gente não consiga com a nossa força, mas quando nós vamos à frente, nós estamos dizendo para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Tem mais alguém, amados? Estenda suas mãos para cá, por favor, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus eu creio, Senhor, que a Tua palavra é viva e eficaz. Eu sou apenas homem, só posso chegar até o ouvido, mas o Teu Espírito Santo leva ao coração, liberta o Teu servo daquilo que ele precisa ser liberto. Abençoa ele e usa ele de uma forma sobrenatural. Que a cada dia, Pai amado, o semblante dele seja transformado, o interior dele seja transformado, a sua vida, a sua casa, todos ao seu redor possam ver, Pai amado, que agora ele não pertence mais ao mundo, agora ele pertence ao Senhor. E eu te liberto agora, irmão, no nome de Jesus, de qualquer mal que te prendia ao passado. Você está liberto a partir desta noite. Você pode caminhar, mesmo que o diabo venha te acusar, você foi liberto pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Pai, no nome de Jesus, Senhor, decreta sobre a vida da minha irmã, Senhor. Ela já foi liberta quando o Senhor venceu na cruz, mas muitas das vezes nós, Senhor, somos seres humanos e temos, Pai amado, dúvidas. Então, irmão, eu te liberto aqui no nome poderoso de Jesus de toda dúvida, de toda seta, de toda palavra que vier contra a sua vida, no nome poderoso de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu liberto, Senhor, minha irmã esta noite, no nome de Jesus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai amado, liberta aqui a minha irmã, Senhor, de tudo aquilo que prendia ela no passado. Pai amado, que haja, Pai amado, uma paz no seu coração, no seu interior tão poderosa esta noite. Que ela venha concluir, Pai amado, que verdadeiramente ela foi liberta. Não porque um homem está orando por ela, mas porque o Teu Espírito Santo está dentro dela, transformando de dentro para fora, no nome de Jesus, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu liberto. O Senhor já libertou, mas eu quero aqui declarar com a minha palavra para que ela possa crer, Pai amado, que o Senhor é na vida dela. Eu liberto ela de todas as amarras, de todas as cadeias espirituais. Eu liberto ela de todas as setas, de todo o pensamento, Senhor, que veio na mente dela. A partir de hoje, Senhor, ela está liberta pelo sangue do Teu Cordeiro, Senhor, que foi derramado na cruz. A partir de hoje, Senhor, que haja, Pai amado, um entendimento, uma mudança de postura, de atitude na vida da minha irmã, Senhor, da Tua filha esta noite, no nome poderoso de Jesus. Ajude ela, Pai amado, a fazer aquilo que ela não conseguir, no nome poderoso de Jesus, Senhor. Pai, eu liberto a minha irmã aqui no nome poderoso de Jesus, Senhor, de todo pensamento contrário, mas de toda amarração que foi feita lá atrás, de toda ferida do passado, de toda seta, de toda, Pai amado, aquilo que precisava ser resolvido. Esta noite o Senhor está dando direção para ela ao sair daqui. Ela vai, amado, estar sendo liberta e vai resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido. E eu declaro sobre a vida dela, Pai amado, um novo tempo, um tempo de crescimento, um tempo, Pai amado, de responder ao chamado do Senhor sobre a vida dela. No nome poderoso de Jesus, eu declaro sobre a vida de vocês, meus irmãos, todas as feridas, todas as setas, todas as pessoas que machucaram vocês, sendo libertas agora. Mas eu também libero no nome de Jesus vocês, liberando essas pessoas, liberando perdão sobre a vida dessas pessoas, que toda amargura, todo aperto no coração já saiu essa noite, no nome poderoso de Jesus. Eu preciso de alguns irmãos, vem aqui para abraçar esses irmãos.
acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Você pode cantar isso, irmãos, por favor? Se o Senhor estiver Canta bem alto, por favor, que isso é uma oração. eu venço o pecado. Será que eu posso ouvir a sua voz? Então enche-me de ti. Canta isso que você está vendo aqui no até que telão. não haja mais espaço. Canta o mais alto que você puder. Quando você canta alto, você está decretando para o diabo que ele perdeu essa noite. Transformado, então liberta-me de mim. Isso, muitas das vezes precisamos ser libertos de nós mesmos, amados. Porque nós somos ruins. Se o Senhor estiver aqui, Se Deus tocar no coração, abraça alguém aí, por favor, em nome de Jesus. Seja o Espírito Santo na vida de Deus, alguma pessoa. Abraça alguém, por favor, amor. Tem pessoas neste momento esperando o teu abraço. Você pode sair do teu lugar, nós estamos finalizando o culto. Você pode ouvir a voz de Deus. Eu fazendo. Sai do teu lugar, abraça alguém, por favor, em nome de Jesus. O Espírito Santo está nesse lugar. Eu acho isso, eu estou vendo ali, ó, o Espírito Santo trabalhando, irmãos.